E aí, galera, a gente é da turma de Engenharia Civil, terceiro período. Vamos falar sobre tintas, vernizes e lacas. São utilizados no recobrimento de superfícies de materiais para proteção e evitar danos que podem ocorrer com relação ao intemperismo e oferecendo cor, realçando o aspecto estético e decorativo do material, deixando mais atrativo. Se não houver recobrimento, pode ficar deteriorado e acarretar grandes problemas, obtendo enorme prejuízo ou danos irreparáveis. A origem das tintas nos tempos pré-históricos, quando os antigos habitantes registravam atividades nas paredes das cavernas com tintas grosseiras que eram constituídas por florais ou argilas suspensas em águas. Desenvolveu grandes números e grandes variedades de cores. Os antecessores dos vernizes atuais, usando resinas naturais ou cera de abelha como ingrediente formador de película. A laca tem um conteúdo pouco determinado, refere a uma composição de recobrimento baseada no material sintético, formador de película, dissolvido em solventes que seca pela evaporação do solvente. São usados como matéria-prima para a produção dos tipos de tintas, pigmentos, solventes aditivos e veículo fixo. As matérias-primas destes produtos possuem propriedades tóxicas e corrosivas, sendo necessário ter cuidado ao manusear. Estão sempre tentando produzir as tintas com baixo teor de composto orgânico volátil, melhorar a produtividade e a qualidade sempre para o consumidor. Pigmentos. Os pigmentos são partículas sólidas finamente divididas, insolúveis no veículo fixo, usados com a finalidade de obter proteção anticorrosiva, cor, opacidade, impermeabilidade e melhoria das características físicas da película. Os pigmentos diferenciam-se dos corantes na questão da solubilidade e opacidade, pois os pigmentos são insolúveis no veículo e também conferem opacidade, fato que não ocorre com os corantes. O veículo fixo ou não volátil, resina, é o componente das tintas responsável por ligar ou aglomerar as partículas de pigmento, sendo responsável direto pela continuidade e formação da película da tinta, e também pela maior parte das propriedades físico-químicas das mesmas. Propriedade das tintas. A resina é o grande responsável pela constituição da tinta. Dependendo do tipo de resina, são observadas características químicas físicas. Geralmente é uma composição química, pigmentada ou não, que após sua utilização se converte em um revestimento, dando acabamento, resistência e proteção. Apresenta-se em soluções líquidas, geralmente viçosa, constituída de um ou mais pigmentos, disperso em um aglomerante líquido, que após sofrer um processo de secagem, que se dá pela evaporação do solvente, quando é estendido a uma película fina, forma um filme opaco e aderente. A tinta possui propriedade adesiva, ou seja, que adere ao material na qual foi aplicada, cobrindo com uma película cuja espessura depende da quantidade da tinta empregada. Algumas propriedades dependem da composição química da tinta empregada. Aditivos que compõem a tinta utilizada, existem inúmeras propriedades, estas são só algumas: estabilidade a baixa temperatura, resistência química, resistência à radiação solar, propriedades antibacterianas, que evitam micro-organismos na superfície, e propriedade anti-incrustante e impermeabilidade à água. Existem também os vernizes, que são resinas sem carga ou pigmento, que formam uma película transparente que realça a cor, a base e a estrutura a ser protegida. Produtos de alta versatilidade, secagem rápida, de fácil aplicação, ótima cobertura e que proporciona acabamento fosco, semifosco, semibrilho ou brilhante, indicado para acabamento em geral. Os polímeros são compostos químicos de elevada massa relativa, resultantes de reações químicas de polimeração. Composto orgânico, quimicamente baseado no carbono e hidrogênio e os elementos não metálicos. Por isso, possui vantagem como peso reduzido, fácil transporte, resistência e agente corrosivo, flexibilidade não tóxico. O mais comum é o látex. As lacas é uma denominação para pinturas que são capazes de selar a superfície. São feitas por materiais sintéticos, termoplásticos, formador de película desenvolvida em solventes orgânicos, que se forma a partir da evaporação desses solventes, aplicada principalmente em revestimento de móvel,
que atribui sofisticação às peças, além de dar durabilidade e resistência à pintura. E é feita com pistola de ar comprimido e acabamento pode ser brilhoso, fosco ou acetinado. Solventes. Os solventes são utilizados em diversas fases de fabricação das tintas, ou seja, para facilitar o empastamento dos pigmentos, regular a viscosidade da pasta de moagem, facilitar a fluidez dos veículos e das tintas prontas na fase de enlatamento. Na obra, empregam-se solventes para melhorar a aplicabilidade de tinta e elastamento. Entre os solventes mais comuns estão a água, agarrás, alcoóis, acetonas e outros, usados basicamente para controlar as propriedades da aplicação de uma tinta. Durante o processo de secagem, evaporam por completo. O tempo de secagem da tinta também é atribuído ao tipo de solvente usado. O principal objetivo do solvente é ajustar as propriedades de cura e a viscosidade da tinta. É volátil e não se torna parte do filme seco da tinta. Também controla a reologia e as propriedades da aplicação e afeta a estabilidade da tinta enquanto esta se encontra no estado líquido. A sua função principal é funcionar como transportador dos componentes não voláteis, de modo a dispersar os óleos pesados, óleo de linhaça. É necessário usar nas tintas para o interior de casas um óleo mais fino. Essas substâncias voláteis transmitem as suas propriedades temporariamente. Assim que o solvente se evapora, os restantes componentes ficam fixados na superfície. O solvente é um componente opcional numa tinta. Existem tintas que não o possuem. A água é o principal solvente das tintas de base aquosa. As tintas de base solvente podem ter várias combinações de solventes como diluente, que podem incluir alifáticos, aromáticos, alcoóis, cetonas e éter de petróleo. Estes incluem solventes orgânicos como agarrás, ésteres, glicol, éteres, etc. Em certas aplicações, resinais sintéticas de baixo peso molecular também são usadas como diluentes. Tais solventes são usados quando são desejadas resistentes à água, gordura, etc. Aditivos. Os aditivos são geralmente produtos químicos sofisticados com alto grau de eficiência, capaz de modificar significativamente as propriedades da tinta. Os aditivos mais comuns são os secantes, molhados, anti-espumantes, plastificantes, dispersantes, engrossantes, bactericidas e outros. Para além das três categorias principais de ingredientes, a tinta pode possuir uma grande variedade de aditivos, que são usados em pequenas quantidades e providenciam um grande efeito no produto. Alguns exemplos incluem aditivos para modificar a tensão superficial, melhorar propriedades do fluxo, melhorar a aparência final, melhorar a estabilidade dos pigmentos, conferir propriedades anticongelantes, anti-espuma, controle da pele, etc. Outro tipo de aditivos incluem catalisadores, expressantes, estabilizadores, emulsionadores, textura, promotores de aderências, estabilizadores ultravioleta, agentes biocidas, etc. Os aditivos não alteram significativamente as percentagens dos componentes individuais em uma formulação. São incorporados à tinta em pequenas quantidades para fornecer propriedades especiais. Algumas funções do aditivo: evitar a formação de pele, evitar a sedimentação dos componentes da tinta, nivelar, secar. Em tintas de secagem ao ar ou baixa temperatura, o aditivo de secagem é o mais importante. Este estudo mostrou que tintas, verniz e solventes precisam ser cuidadosamente considerados quando especificados e manuseados em construção, pela possibilidade de estar ligado com complexas composições químicas, de repercussões muito além da intenção direta de recobrimento e proteção de superfícies. Esta consistência demanda mudança de rotina de obra, desde o critério de escolha dos produtos que possam incluir considerações de índices do COFs e concentrações de metais pesados, além das características de qualidade,
desempenho, estética e custo, que eram até agora o total de itens examinados. A importância dessa questão, embora ainda pouco difundida em alguns países, se deve à gravidade dos impactos possíveis de serem gerados e à recorrência da utilização desse produto na nossa vida diária.